Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maria Isabel e nós vamos trabalhar a disciplina de Ciências Naturais. Hoje nosso assunto é sobre micro-organismos. Você sabe o que são micro-organismos? São seres muito pequenos, microscópicos, que só podem ser vistos através do microscópio, que é aquele aparelho que aumenta o tamanho, em várias vezes o tamanho do ser vivo. Bom, os micro-organismos, onde vivem, onde eles estão, você conhece o que eles são, o que eles fazem? Vamos ver também como eles atuam nos alimentos do nosso dia a dia. Vamos lá, vamos aprender mais sobre micro-organismos. Então, como nós vimos, os micro-organismos só podem ser vistos com o auxílio do microscópio, que é esse aparelho que aumenta em várias vezes o tamanho do ser vivo. E os micro-organismos estão em todos os lugares, na água, no ar, no solo e até mesmo nos organismos dos animais e dos seres humanos. Os seres vivos que habitam em nós estão na boca, no nariz, na pele e também nos intestinos, pois eles auxiliam no funcionamento. No nosso corpo existem milhões de células. Porém, células microbianas existem 3 vezes mais, ou seja, nós temos muito mais células microbianas, ou seja, micro-organismos, do que células mesmo. E a maioria desses micro-organismos, eles nos causam bem, mais bem do que mal. E eles têm fama de trazer doenças e nos causar mal, mas não é bem assim. Nós vamos aprender direitinho sobre esses seres. Os micro-organismos que vivem em nosso corpo provocam mais bem do que mal. Mas como assim? Nosso corpo é formado por uma série de células que formam tecidos e órgãos. Muitas vezes não percebemos que além de nossas células típicas, outras nos fazem companhia, as bactérias. Isso mesmo! No nosso corpo apresenta uma grande quantidade de bactérias, sendo algumas benéficas e essenciais para o funcionamento adequado do organismo. Os micro-organismos que crescem em nosso corpo formam a nossa microbiota, também chamada de flora e microflora. Estudos indicam que a nossa microbiota é extremamente rica e que existe um número considerável de bactérias, uma vez que essas bactérias são seres unicelulares e microscópicos. E onde estão localizadas essas bactérias? Em diversas partes do nosso corpo, como no nosso sistema respiratório, na pele, na nossa boca, como mostra a imagem, no estômago e no intestino. No intestino, por exemplo, encontramos bactérias que atuam na modulação do sistema imune, na produção de proteínas e vitaminas, na degradação de certos produtos da dieta e na proteção do intestino de outras bactérias que podem nos causar infecções graves. Como, por exemplo, bactérias que vivem no intestino, temos a Lactobacillus e a Lactococcus. Na boca também vivem bactérias importantes. Estima-se que existam mais de 500 espécies de bactérias vivendo em nossa mucosa bucal para evitar a proliferação de novas bactérias e fungos. Entre as bactérias que vivem na nossa boca, podemos citar 2, a Staphylococcus e a Streptococcus. Como vimos, existem alguns seres microscópicos que podem ser benéficos a nós, como, por exemplo, os micro-organismos que habitam no nosso intestino, que auxiliam na digestão dos nossos alimentos. Também os micro-organismos que habitam no solo, trazendo para o solo nutrientes importantes para o crescimento das plantas. Também existem micro-organismos que estão atuando diretamente na produção de certos alimentos, como o queijo, o vinagre, o iogurte, e também alguns micro-organismos que ajudam na produção de determinados medicamentos. Mas existem alguns micro-organismos que podem nos prejudicar quando entram em nosso organismo. Vamos ver as diversas formas que eles têm de entrar no nosso organismo. Quando bebemos água ou comemos alimentos contaminados com micro-organismos nocivos à nossa saúde, podemos ficar doentes. Algumas dessas doenças são a cólera ou a salmonelose e são causadas por bactérias. A amebíase e a giardíase
são causadas por protozoários. Os principais sintomas dessas doenças são diarreia e as dores no abdômen. Por isso, é muito importante lavar os alimentos antes de consumi-los e beber sempre água filtrada ou fervida. Os micro-organismos que são nocivos à nossa saúde também podem entrar no nosso organismo através da nossa pele. Existem fungos presentes no ar que gostam de se alimentar de matéria morta, de pele morta, sabe? E aí eles podem pousar na nossa pele e causar feridinhas chamadas de micoses, como mostra a imagem ao lado. Também existem alguns micro-organismos, como as bactérias, que podem entrar através de feridas e podem causar doenças como o tétano, por exemplo. Essa doença é uma doença séria e que precisa de um tratamento adequado para ficar curado. Muitas doenças também são transmitidas através de picadas de insetos, como a zika, a dengue, a chikungunya, a febre amarela, são causadas por vírus. Já a malária é transmitida por protozoários. É importante a gente ressaltar que não são os insetos que transmitem as doenças, mas quando esses insetos estão contaminados por esses micro-organismos e ao nos picar, eles transmitem esses micro-organismos para a nossa corrente sanguínea. Outros tipos de micro-organismos que podem nos causar doenças são quando há liberação de gotículas de saliva no ar, através de tosses ou espirros de pessoas que estão doentes. Se essas gotículas de saliva alcançarem olhos, nariz e boca de outra pessoa, essa pessoa também pode ficar doente, porque é dessa forma que os micro-organismos, no caso os vírus, entram dentro do organismo. Dessa forma, são transmitidas doenças como a gripe, o resfriado e também a Covid-19. Por isso que é importante lavar sempre as mãos, evitar colocar as mãos no rosto, usar máscaras e álcool em gel. Alguns dos sintomas dessas doenças, como gripe, resfriados e Covid-19, podem ser coriza, tosse, secreção nasal, secreção na garganta, dores de garganta, febre. Então, precisamos ter bastante cuidado. Quem são os decompositores? Os organismos chamados decompositores são as bactérias e os fungos, que são capazes de realizar o processo de decomposição como forma de adquirir energia. Nesse processo, a matéria orgânica de seres vivos é absorvida em sais e outros elementos que são liberados. Esse processo é essencial para a manutenção da vida na Terra, pois garante a reciclagem de nutrientes. Assim, podemos concluir que os decompositores são organismos fundamentais para a realização de diversos ciclos. Então, caro aluno, hoje nós falamos sobre os micro-organismos. Vimos que alguns são benéficos, atuando na produção de alguns alimentos, como o iogurte, o queijo. Também vimos que alguns nos ajudam, estando presentes no nosso intestino, na digestão de determinados alimentos. Vimos que quando eles estão presentes no solo, eles ajudam a nutrir as plantas que estão em desenvolvimento. Mas também vimos que tem alguns que são maléficos à nossa saúde, que causam doenças e que por isso precisamos tomar muito cuidado. E um desses cuidados principais é ter higiene. Vimos também que os micro-organismos só podem ser vistos com o auxílio do microscópio. Eles são muito pequenos, é impossível você vê-los a olho nu. Quando você tiver a oportunidade de ver a atuação de um micro-organismo, você faça o seguinte: pegue uma fatia de pão, umedeça bem, coloque dentro de um saquinho plástico, bem fechadinho, e coloque num lugar escuro, como no armário, por exemplo. Depois de alguns dias, você vai verificar que ali cresceu uma colônia de bactérias. Faça essa experiência na sua casa, você vai se surpreender. Gostou da aula de hoje? Tema bem interessante, né? Até a próxima. Tchau!